Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da RDC e a partir de agora você, nosso telespectador, fica muito bem informado sobre os principais destaques aqui do Rio Grande do Sul. Combate à violência contra a mulher. A Polícia Civil prendeu 16 homens suspeitos de violência doméstica no estado. Na série especial sobre a água, você vai saber sobre os aquíferos Guarani e Alter do Chão, maiores reservas de água potável do mundo. População carente de esteio realiza o sonho da casa própria com a mudança para novas residências feitas de containers. E mais, o futebol e a previsão do tempo, fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa noite. A Polícia Civil deflagrou uma operação nesta sexta-feira para combater a violência doméstica contra mulheres aqui no Rio Grande do Sul. Ao todo, 16 homens foram presos aqui no estado. Desde as 6 horas da manhã, a Polícia Civil está mobilizada e realizando uma ação de combate à violência doméstica contra mulheres em 25 municípios gaúchos. São cerca de 200 agentes cumprindo mais de 120 mandados de prisão por ameaças, agressões, tentativas de feminicídio e descumprimento de medidas protetivas. Esta ação marca o término das atividades do Mês da Mulher. Sim, o foco da ação Flores de Aço, que envolveu as 22 delegacias especializadas no atendimento à mulher, foi justamente os crimes mais graves, cárcere privado, o feminicídio e, importante que seja dito, vários mandados por descumprimento de medidas protetivas. Hoje, o que acontece? As medidas protetivas, quando descumpridas, elas geram, sim, um novo tipo penal, é um novo crime que o agressor comete. Então, um alerta também para que as mulheres denunciem qualquer descumprimento dessas medidas. Ações dessa natureza, integradas, articuladas e que envolve todas as delegacias especializadas do atendimento à mulher do Estado, então hoje foram as 22 DEAMs envolvidas, são fundamentais não só para o enfrentamento a esse tipo de violência, tão grave, tão perversa como a violência intrafamiliar, mas também para a gente conseguir dar visibilidade a essa temática da violência de gênero. Estamos ainda no mês de março, encerrando o nosso calendário de ações do mês de março, o mês alusivo à mulher. Então hoje nós cumprimos ao todo, no total, 130 ordens judiciais em 25 municípios do estado, no enfrentamento a crimes graves, feminicídios, cárcere privado, lesões corporais e principalmente os descumprimentos de medidas protetivas de urgência. Já para mostrar à mulher que nós temos sim uma rápida e efetiva resposta da Polícia Civil, do Poder Judiciário, ou seja, de todo o estado, no enfrentamento a esse tipo de violência, motivando também toda a sociedade a se envolver e a denunciar essas práticas violentas. O governo do estado divulgou o calendário de pagamentos dos salários do funcionalismo referente ao mês de março. A quitação da folha só deve ocorrer no dia 22. Servidores públicos que recebem até R$ 2.000 serão pagos apenas no próximo dia 10 de abril, enquanto funcionários que recebem até R$ 5.000 vão receber no dia 12. Já os vencimentos de quem ganha até R$ 8.000 serão pagos no dia 17. Segundo o governo, a previsão é que a folha de pagamento de março seja quitada até o dia 22 de abril. E é a primeira vez da gestão atual que o salário não será pago até o último dia do mês. E uma oportunidade para quem quer se livrar do vício das drogas e álcool. Foi inaugurado hoje em Porto Alegre um novo centro de atenção psicossocial. O espaço funciona 24 horas por dia. O centro, conhecido como CAPS 4, é pioneiro no país, sem fechar as portas em nenhum horário do dia. A estrutura de apoio à saúde mental atende especialmente usuários de drogas e álcool. A entrega do novo serviço fez parte da programação comemorativa ao aniversário de 247 anos de Porto Alegre. É um tratamento diferenciado, como a gente pode ver, do ambiente diferenciado, com profissionais extremamente qualificados, são quase 70 profissionais aqui trabalhando à disposição, e um grande desafio do Brasil, da nossa cidade, que é a questão da saúde mental, né? Uma nova visão, primeiro olhar para essas questões, e segundo, um novo olhar para essas questões no Brasil e aqui na nossa cidade de Porto Alegre, sendo precursora nesse modo operandi, nesse modus operandi, esse formato de trabalhar com essas pessoas. São 20 leitos de observação e de permanência. As cores claras ajudam a relaxar os usuários, que contam com um céu estrelado no maior quarto.
No local, há ainda espaço para banho, kits para higiene pessoal, comida, atendimento individual e em grupo. O serviço é oferecido por 65 profissionais, entre médicos, psiquiatras, enfermeiros, assistentes sociais, educadores físicos e terapeutas. Este é o primeiro CAPS inaugurado desde 2012. Hoje a capital conta com 12 centros. Mais 2 devem ser inaugurados entre o final do ano e o início de 2020. Esse momento inicial da motivação, às vezes, é muito efêmero. A pessoa não está muito afim de fazer não está motivada para se tratar. Então, o fato de ter barreiras muito pequenas, né? É só chegar aqui a ser atendido o serviço porta aberta, né? E na rede de álcool e drogas, todos os serviços são de porta aberta. Esse serviço é ainda mais, né? Ele é de porta aberta e ele vai para as cenas de uso de droga, para os locais de alta vulnerabilidade, para poder conversar com as pessoas, né? Reduzir um pouco os danos relacionados ao uso de droga e também pensar em formas de mudança de vida, de mudança do comportamento. O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas funciona na rua Comendador Azevedo, número 97. Mais informações pelo telefone 3230-6366. Agora vamos falar sobre educação. Um projeto que tramita na Assembleia Legislativa Gaúcha propõe a flexibilização do ingresso de crianças no ensino fundamental. Mas o assunto vem gerando controvérsias. Vamos ver? No tempo certo. Esse é o projeto de lei de autoria do deputado estadual Eric Lins, do DEM. Respeitar a individualidade e a capacidade de cada um. É nesse tom que o deputado justifica o projeto. São 3 critérios de entrada do aluno no primeiro ano. Presunção absoluta de maturidade. A criança que tem 6 anos completos até 31 de março entra normalmente no ensino fundamental. Presunção relativa de maturidade. A criança que tiver 6 anos completos entre 1º de abril e 31 de maio ingressa no primeiro ano, a não ser que haja um pedido por parte dos responsáveis ou do último professor que o aluno não entre na escola. Presunção relativa de imaturidade. A criança que tiver 6 anos completos entre 1º de junho e 31 de dezembro para o ingresso no ensino fundamental deve apresentar uma manifestação expressa dos pais e de uma equipe multidisciplinar. Para você respeitar a individualidade de cada criança, sem jogar elas para frente, retirando delas a infantilidade, mas também não deixando elas atrasadas quando elas estão mais ansiando por estímulos. Isso é respeitar e dar a elas a oportunidade de aproveitar todo o seu potencial. Para esta pedagoga, discutir entre pais e profissionais da área da educação o preparo de uma criança para a entrada na escola é uma frente importante no processo de letramento e alfabetização. Só que é preciso ficar alerta e respeitar a transição da educação infantil para o ensino fundamental. Para que isso não seja uma justificativa para que as crianças saiam com uma faixa etária menor da educação infantil e entrem com 5 anos, com 4 anos, na escola básica, né, para serem alfabetizadas. Acho que aí não. Por quê? Porque a gente precisa garantir as vagas na educação infantil, né, isso está na nossa Constituição, está na nossa LDB. O projeto ainda precisa ser analisado pelos deputados na Assembleia Legislativa. E você sabia que os 2 maiores aquíferos do mundo se encontram no Brasil? É o futuro da água potável para a humanidade. Mas no presente, ações estão sendo tomadas para evitar o aumento da poluição dos rios. Acompanhe agora a última reportagem da série especial sobre a água. Uma ecobarreira no Arroio Dilúvio. Esta foi uma das ideias para amenizar a poluição e preservar o Lago Guaíba. Ela recolhe todo o lixo flutuante. Por isso que a instalação na água é colocada na diagonal, para que o material fique mais próximo ao solo e seja mais fácil de ser retirado. A ideia surgiu quando eu vi na internet, no YouTube, vi um vídeo de uma barreira parecida que tem lá na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. É uma barreira um pouco diferente, mas foi a inspiração que eu tive para fazer essa barreira aqui. Após ver aquela ideia, que era uma ideia muito inovadora, eu queria colocar algo muito parecido aqui
pela característica inovadora e social do projeto, né? A ecobarreira funciona de manhã e à tarde, com a presença de um operador para cada turno e um segurança à noite. Desde março de 2016, foram recolhidas 500 toneladas de lixo. Plásticos, folhas, galhos, madeiras, lodo, entre outros materiais, já foram removidos pelas gaiolas. Nós entendemos que aqui a gente está trabalhando na consequência, e isso não é o suficiente, a gente quer trabalhar na causa. A causa, dentre muitas causas que existem, é o descarte errado do lixo. E isso tem que ser ensinado para as pessoas, isso é uma questão de educação. E quando a gente fala de educação, a gente entende que isso tem que ser tratado lá nas crianças. Então, o que nós fizemos? Nós, através de parcerias, vamos até escolas públicas, onde a gente pega as crianças e leva elas até as zonas de triagem para entender o que acontece com o lixo depois que esse lixo é colocado no lixo, né? O material sai da ecobarreira até a unidade de destino certo da Princesa Isabel, um ecoponto, onde é tudo reunido. Após um caminhão levar o volume até o centro de compostagem, o lixo passa por uma triagem e cerca de 100 pessoas que trabalham por lá separam o que pode ser reaproveitado. Papéis, plásticos, sucatas e outros produtos são vendidos para empresas. Um trabalho social que ajuda na diminuição da quantidade de material dispensado no aterro e promove renda para quem precisa. Eu cheguei aqui através da minha mãe, trabalhava aqui há muito tempo, aí fiquei desempregada, vim trabalhar aqui. Eu sou conselho fiscal hoje, coordeno esse pessoal aqui em cima. E é um serviço que eu gosto muito de fazer, assim, bem tranquilo e muito importante, né? É uma diferença, no caso, assim, quando a gente trabalha, a gente separa tudo ali. É muito importante. Até na rua, assim, quando a gente vai pra rua, a gente vê a diferença da reciclagem. Ainda que essas medidas ajudem, ainda falta muito para diminuir a poluição do Guaíba, o que vai desde a conscientização da população sobre o lixo atirado nas ruas, como também políticas públicas que deem maior atenção ao caso. Já foram implantados vários comitês de bacias ao longo dos anos, mas boa parte está parado por falta de investimento. Para melhorar substancialmente a situação no Guaíba, propriamente dito, teria que haver a conclusão dos projetos de saneamento básico da bacia desses rios. O principal seria tocar esses projetos de saneamento sem descuidar do controle da poluição industrial. Abaixo do solo existem lagos gigantescos de água doce, potável. São os chamados aquíferos. E um dos maiores deles é o Guarani, que se espalha pelo Paraguai, pelo Uruguai, pela Argentina e, claro, o Brasil. O volume de água representa 45 mil quilômetros cúbicos. 8 estados brasileiros abrigam o Guarani. No Rio Grande do Sul, são 20 cidades abastecidas por ele. Em Estrela, no Vale do Taquari, toda a água vem de lá. O Guarani era considerado o maior aquífero do mundo até 2010. Nesta época, foi descoberto o Alter do Chão, que tem quase o dobro do tamanho em água doce. São 86 mil quilômetros cúbicos. Ele está localizado inteiramente em solo brasileiro, nos estados do Amazonas, Pará e Amapá. O aquífero em si, ele tem uma importância grande, estratégica, falando de política, na questão de que a gente está em uma época que cada vez vai retroceder mais as fontes limpas de água. Nós não temos uma previsão, por exemplo, de um tratamento de água prévio ao descarte, né? Nós não fazemos esse tipo de tratamento de saneamento aqui no Brasil. A gente trata a água que a gente vai consumir, ao contrário do que deveria ser. A gente deveria tratar a água que vai ser dispensada e também tratar a água que vai ser consumida depois. A América do Sul dispõe do maior potencial hídrico do planeta. 20% da água do mundo está só no Brasil. E esse é um dos motivos que grandes potências mundiais como os Estados Unidos e a China podem estar de olho nos recursos do país. A ocupação do solo normalmente implica na exploração subterrânea. E um dos maiores compradores de terra que a gente tem no momento para usos agrícolas é um dos maiores investidores que a gente tem aqui no Brasil hoje é a China. Então E nós estamos no quintal dos Estados Unidos, né? A América Latina como um quintal dos Estados Unidos implica então que a gente vai estar no meio talvez de um embate daqui a 30 anos por recursos hídricos que talvez a gente entre aí como pivô no meio de uma disputa entre esses dois gigantes.
Bom, e agora a gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver a realização do sonho da casa própria em Esteio. Nós já voltamos. Estamos de volta e agora é hora da previsão do tempo. A temperatura aqui na capital chegou hoje aos 28 graus e para aproveitar o final de semana, você confere agora como que fica o tempo aqui no estado. Para este sábado em Porto Alegre, a mínima será de 20 e máxima de 31 graus. Sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e o tempo fica aberto à noite. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada, mínima de 15 e máxima de 21 graus. No sul do estado, em Pelotas, a mínima é de 17 e máxima de 21 graus. O dia promete ser de sol e algumas pancadas de chuva com possíveis trovoadas. Uruguaiana, na fronteira, mínima de 15 e máxima de 22 graus. O sol aparece alternando com pancadas de chuva e trovoadas. Em Campo Bom, região metropolitana de Porto Alegre, mínima de 17 e máxima de 21 graus. O dia deve ser de pancadas de chuva e também pode ter trovoadas. Já no domingo, a temperatura ficará entre os 20 e 31 graus. Sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, o dia deve ser de sol, alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada, mínima de 14 e máxima de 25 graus. Pelotas, mínima de 17 e máxima de 21 graus. O sol aparece e pode ter chuva em forma de pancada rápida e isolada. Em Uruguaiana também promete ter sol e a chuva vem rápida e isolada, mínima de 15 e máxima de 23 graus. E em Campo Bom, a temperatura fica entre os 16 e 28 graus, sol alternando com pancadas rápidas e isoladas de chuva. E agora o futebol internacional enfrenta o Caxias pelas semifinais do Gauchão. A primeira partida será no domingo, no Estádio Centenário. O Colorado faz mistério sobre a escalação dos 11 que entrarão em campo. As informações com o repórter Pedro Oliveira. No domingo, o Colorado faz o jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. Mas esta partida não é o duelo mais importante da semana do Colorado, porque joga contra o River Plate na próxima quarta-feira pela Copa Libertadores da América. Por isso, Odair Hellmann resolveu esconder o time que vai a campo neste final de semana na atividade de hoje. Mas o que sabemos é que o goleiro Marcelo Lomba e o meio-campista Patrick devem estar nesta partida por precisar de ritmo de jogo. Pelo outro lado, alguns jogadores como Nico Lopes, D'Alessandro, Rafael Sobis e Vitor Cuesta devem ser poupados desta partida para estarem bem para o jogo do meio de semana contra o River Plate. Quem conversou com a imprensa hoje foi o atacante Wellington Silva, que justamente projetou esta partida do final de semana contra o Caxias. Então vai ser um jogo muito difícil, né? Fizeram uma boa campanha e a gente tem que estar preparado, né? Independente de quem estiver jogando, quem for jogar domingo, sabemos a dificuldade que vai ser. O grupo inteiro vem treinando bem, né? Todo mundo dando melhor, tendo oportunidade no momento certo. Então o Papito tá fazendo um grande trabalho, né? Aproveitando o grupo inteiro. Já o Grêmio vai enfrentar o São Luís em Ijuí no domingo. Ontem o time decepcionou e apenas empatou com o Novo Hamburgo em casa. Mas todos os detalhes na reportagem de Guilherme Paz. Na noite de ontem, na Arena, Grêmio e Juventude faziam um jogo de volta das quartas de final do Campeonato Gaúcho. No primeiro jogo, o placar foi de 6-0 para o Grêmio. E esse resultado deu uma certa acomodação para o tricolor. Não houve querer ficar tocando sempre na mesma tecla, mas hoje o time estava acomodado. Acomodado não foi o que eu pedi, mas é uma coisa normal no futebol. No momento que você vence uma partida por 6-0, é normal. Mas o 0-0 classificou o Grêmio. O primeiro jogo é domingo às 19 horas na cidade de Juí. E o confronto de volta
No outro domingo, às 16 horas, na Arena do Grêmio. A nossa diretoria contou para ver se eles conseguiam mudar das 19 horas para as 17 horas, pelo menos, até para a gente conseguir voltar com o voo fretado, né? E jogando às 19 horas, isso não é possível porque o aeroporto aqui de Porto Alegre fecha meia-noite, então não vai ter condições, quer dizer, a nossa logística vai ser prejudicada nesse sentido, porque a gente só vai poder voltar no dia seguinte. Então eu não gosto de criticar ninguém, não. O que eu falei, isso é problema da diretoria, mas eu acho que as pessoas deviam ter um pouquinho de bom senso, né? Bom, e agora vamos ao comentário de João Batista Filho. O atacante Pedro Rocha está livre no mercado. Aos 24 anos, eu recebi do empresário do jogador que o técnico do CSKA afirmou que não há mais espaço para ele no elenco e que o jogador precisa sair. Ele não vai ser utilizado. Com essa informação, os caras estão procurando um clube. Que não pode ser o Grêmio. Aliás, não deve, eu não tenho esse poder de escolha, mas para mim eu acho que o Grêmio não tem que contratar o Pedro Rocha. Não que não seja bom jogador, mas não precisa. Mesmo se o Everton sair, novamente, na Gazzetta dello Sport, lá na Itália, se fala que o Milan de novo procurou o jogador, está tentando uma aproximação. O Everton, ele sai, tem Diego Tardelli, tem o próprio PP. O Pedro Rocha não é a prioridade. Sabe o que é prioridade? Um zagueiro. E, aliás, estão brincando com a sorte no Grêmio. Eu fico me perguntando, será que eles querem ser novamente desclassificados de uma Libertadores para buscar um zagueiro? O Grêmio não foi eliminado da Libertadores por causa do Galhardo ou por causa de um gol de mão. Isso são coisas que acontecem, nem o Groi que estava no gol viu que aquela bola bateu na mão do Borré do River Plate. Foi porque o elenco não correspondeu quando precisava. Talvez até nem a culpa tanto do Bressan, mais do Everton que errou o gol, o time que recuou demais contra o River, mas é um fato que sem elenco e brincando desse jeito com a zaga, o Grêmio está colocando o Michel, Marcelo Oliveira, que está recomeçando e agora lesionou, o próprio Rômulo no sistema defensivo. O Grêmio não vai chegar a lugar nenhum desse jeito, improvisando. Precisa contratar um zagueiro. Ah, mas quem que vai contratar? Bom, eu não sou pago para isso e também não estou lá na função de dirigente do Grêmio. Se eles estão lá e o clube está bem financeiramente, é preciso fazer um bom investimento. É para isso que os caras estão lá, eles terão que ser cobrados. Por falar em cobrança, eu mudo de lado, vou no Internacional. O Patrick disse na coletiva que para a imprensa o Inter nada tá bom, tudo tá errado e que sempre a cobrança que o Inter nunca joga bem. Ora, Patrick, tu vais lembrar que no ano passado foi muito elogiado. Quando jogou bem, foi elogiado. Quando não está jogando, acaba sendo cobrado. Ou vai dizer que o Inter fez um bom jogo contra o Novo Hamburgo. Odair e Melo admitiram que não foi bem. Ah, mas quem criticou foi a imprensa? Quem vaiou foi a torcida. Nós tínhamos 10, 11 mil torcedores no Beira-Rio e eles vaiaram o Internacional. Eu confesso que não consigo entender o jogador que só vê a coisa ruim. A imprensa elogia e critica. Vocês lembram daquele jogo do Barcelona, o 6-1, contra o PSG, em que eles classificaram heroicamente? Pois é, naquele jogo o Neymar dizia que eles eram desacreditados, que a imprensa estava criticando eles. Os caras tomaram 5, 6, na realidade 5, fora de casa, lá na França contra o PSG e não quer ser criticado. Ora, pelo amor de Deus, o Patrick foi elogiado e agora está sendo criticado. É do jogo, tem que matar no peito e entender. Não tem nada de errado nisso. Bom, e nesta sexta-feira, famílias da cidade de Esteio ganharam um novo lar. Elas receberam casas feitas de container. São novas histórias em novas moradas. O sonho de muitos brasileiros é ter a casa própria. E adivinha quem vai realizar esse desejo? A dona Nelly. Ela faz parte do grupo de 14 famílias esteienses que agora vai ter um novo lar para chamar de seu. Feliz, né? É o que a gente quer. Ter a sua casinha para te poder botar o preguinho na parede, fazer o que te der na louca. E a casa é minha, eu posso, né? Assim como a Nelly, outras famílias viviam do aluguel social, ou seja, a prefeitura da cidade de Esteio custeava o valor da moradia para essas pessoas que um dia tiveram de sair de suas antigas casas. Elas estão há anos já no aluguel social, porque elas foram à época retiradas das suas casas, seja por obras que a prefeitura teve que fazer naquele momento, ou porque moravam em áreas de risco ou em situações de grande vulnerabilidade. A estrutura aqui das moradias são formadas por 2 containers modulares galvanizados. Tem aproximadamente 30 metros quadrados. E é uma nova oportunidade de essas famílias começarem uma nova vida.
O investimento para construir as casas container é de R$ 424,2 mil, recursos próprios do município. Só em aluguel social, a prefeitura gastava pelo menos R$ 11 mil por mês. Realidade que agora muda, um gasto a menos para os cofres públicos. Além disso, tem o ganho sustentável e a segurança que a estrutura oferece. Projeto totalmente seguro, aprovado pelos bombeiros, não tem o material inflamável que tinha lá no Rio de Janeiro, aqui é isopor, não é um material inflamável, então nós temos toda a certeza que estamos entregando para as pessoas uma casa segura e uma casa confortável, também há um isolamento térmico, né? A entrega das casas aconteceu nesta tarde de sexta-feira e o loteamento foi nomeado de Vida Nova, localizado na região central da cidade. Mas, graças a Deus, eu levantei de novo. Agora é uma nova vida, então. Nova vida, casa nova, vida nova. Estou muito feliz. É isso mesmo, dona Nelly, parabéns a você e a todas as outras famílias. É isso aí, né? Casa nova, vida nova, mas o Jornal da RDC fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Não deixe, é claro, de continuar acompanhando a nossa programação, porque na sequência tem Cruzando as Conversas. Uma boa noite, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.